Ups! Bem-vindos ao nosso Desejo em Cena, aqui no nosso canal YouTube. Hoje abordando a versão número 2 de Divertidamente, né? Inside Out, agora 2024, que retoma o trabalho da Pixar Disney, né, de 2015, o clássico Divertidamente 1. Começa observando que entre a versão 1 e a versão 2 passaram-se 9 anos na vida real, na vida comum nossa, e apenas 3 anos na vida da Riley, a nossa protagonista. Isso é um truque muito bem colocado, porque permite que a gente observe esse processo de transformação, né? Entrada na puberdade, entrada na adolescência, de um ponto de vista pelo qual a gente já teria passado por isso. Então, quem tinha 10 anos, quem tinha 11 anos, quando assistiu Divertidamente 1, hoje tem 19, 20. Né? Quer dizer, já olha para esse processo assim como a gente, velha guarda, olha para o Vale a Pena Ver de Novo, para as antigas novelas, para a Sessão da Tarde. São aqueles filmes, são aquelas narrativas que compõem assim a nossa memória e principalmente a nossa memória na inflexão de transformação pelas quais a gente passou. Essa é uma grande sacada porque, enfim, vai informando duas coisas. Primeiro, material ideológico do qual a gente vem sendo feito, né? A matéria-prima ideológica que a gente vem consumindo, né? Nesses 9, 10 anos. É Teletubbies, é Pokémon, é Yu-Gi-Oh!, é a Raposa de 9 Caudas, enfim, é um universo que tem uma característica muito interessante, né? Ele se reproduz, né? Ele aumenta, mas, vamos dizer assim, a gente nunca encontra ali conflitos articulados da maneira como a gente vai ver. Também são conflitos que foram surrupiados em Divertidamente 1 e que voltam, né, na ausência em Divertidamente 2. Mas além da faceta assim, ideológica, vamos lembrar que o material dos filmes, das narrativas, das novelas, eles é um material muito importante para a constituição da subjetividade, né? Porque no fundo estamos falando de cultura, no fundo estamos falando de significantes, estamos falando de narrativas, estamos falando de discursos, estamos falando de como nos é dado uma espécie de repertório, né, de soluções e de problemas, de nomeações e de contra-nomeações, de oposições que a gente incorpora e que no fundo vão construindo parte do que o Freud chamou, né, de teorias sexuais infantis, de romance familiar neurótico, de fantasias, como a gente vai ter aí um vídeo sobre esse tema mais recente. Bom, na versão número 1, estava mais claro que a proposta era assim, fornecer um material de suporte expressivo para que as crianças e que também os adultos que estão às voltas com as crianças consigam nomear e representar como funciona a nossa mente a partir, né, das emoções. Isso já é uma inflexão interessante, porque acompanha aquilo que se chama de a virada dos afetos na política, né? O crescente tematização de que, olha, as nossas convicções, as nossas orientações políticas, as nossas visões de mundo, elas não são apenas assim visões de mundo cognitivamente definidas, que tem bias, né, que tem desvios, porque você corrige os desvios e eles voltam, né? Você esclarece a consciência, ela continua querendo, gostando, né, de se realienar. Você tira as ilusões crescem de novo. Ou seja, começa a ver uma consciência na teoria da cultura, na teoria social, de que as emoções são importantes, né? E que elas são, inclusive, facilmente manipuladas. E que a gente não está prestando a devida atenção à produção social de ódio, produção social de ressentimento, produção social de uma série de coisas que com o universo digital
se tornou óbvio hoje para qualquer um que nós estamos expostos, né, a esse tipo de coisa. Então é como se o Divertidamente Um tivesse fornecido ali um vocabulário de base, um léxico, né, para dizer, olha, essa é a raiva, esse é o medo, essas são as emoções e elas estão na nossa sala de controle, né? Sala de controle é dentro do cérebro, e daí a gente olha para os outros, a gente interpreta o mundo, e aí as emoções tentam dominar o painel de controle, tomar as decisões, e elas brigam mais ou menos entre si, mas é assim que a gente é, né? É assim que a gente é composto. Agora a situação é um pouco diferente, né? Porque a gente tem um plot muito reduzido, né? A Riley, que já jogava hóquei, ela é convocada pela professora para um acampamento que pode levar ela à universidade, que pode levar ela ao time, vamos dizer, das adolescentes de hóquei. Ela e as duas amigas, né, a Bree e a Grace, né, então vão para esse acampamento e ali acontece um conflito, né, que marca a passagem dela para a puberdade, porque é um conflito entre permanecer fiel às antigas amigas e à infância, ou então ingressar no mundo das adolescentes, né, simbolizado pela Valentina Ortiz, né, e também por um outro tipo de ludicidade, por um outro tipo de corporeidade, por outro tipo de malandragem, que ela assim vai ter que descobrir como funciona, e esse espaço, né, de alguns dias que a gente vê acontecendo dentro e fora, inside and out, da mente da Riley. Mas é, no fundo, um retrato de uma crise, né? É um retrato de como a gente se transforma, né? É um retrato de como as coisas eram e como elas passaram a ser. Muito importante. Né? Muito importante, porque isso vai definir o que a gente chama assim, de teoria da transformação. Né? A maneira como a gente interpreta, vive, simboliza a transformação pela qual a gente passou, vai definir a próxima, né? Vai prescrever como a gente vai olhar para as próximas transformações, ou então vai definir como a gente não vai querer mais transformações, como a gente vai se colocar em uma atitude defensiva, conservadora, adaptativa, medrosa, chamem como quiser, mas vai definir assim, o nosso horizonte de expectativas. Né? Muito importante, portanto, esse trabalho, né, nesse novo enfoque Divertidamente 2. A gente vai herdar do 1 um problema que no 1 ele é relativamente irrelevante, mas agora a gente vai falar, puxa, tá faltando, né? Que é o fato de que vamos chamar assim, a teoria moderna das emoções, que começa lá com Darwin, a expressão das emoções nos homens e nos animais, e vai continuar na etologia, na psicologia comparada em animal, vai continuar na neurociências da emoção, por exemplo, na figura do Paul Ekman e do Friesen, e que está trazendo uma característica das antigas, né, chamadas teorias das paixões. Como a gente vê, o Tratado das Paixões no Descartes, o Tratado das Paixões no Spinoza, né? Tem uma característica comum entre as antigas teorias dos afetos, né, e as novas teorias das emoções, que elas andam aos pares. E elas derivam umas às outras, e elas têm um núcleo mais ou menos central ali, né, que é alegria ou tristeza, ou seja, um par em oposição, raiva ou medo, né, ataque ou fuga, né, outra oposição, e o terceiro par menos conhecido, que é aversão ou surpresa. Né? E aqui a gente surpreendentemente encontra só 5 e não 6. Né? A surpresa está ausente. Né? A gente tem aí o nojo que aparece com, eu acho que é uma má tradução para disgust, né? This is disgusting. Não é só nojento, isso é assim uma coisa inaceitável, uma coisa que tem uma amplitude moral maior do que o nosso nojo. Né? Por isso aí a dificuldade de tradução, mas está valendo. De toda forma,
aconteceu, olha só, uma supressão de um afeto. Na nossa teoria mainstream dos afetos. Né? Cadê onde foi parar a surpresa? E vamos lembrar que a surpresa ela é um afeto muito nobre. Né? A capacidade de se espantar com o mundo é o que define a atitude da criança em proximidade com a atitude do filósofo. Né? O espanto, a surpresa, é a raiz das perguntas. Né? É daí que vem a nossa curiosidade sobre o mundo. É daí que vem a nossa, vamos dizer assim, inquirição, o desejo de aprender, o desejo de saber. A dimensão lúdica e exploratória da criança, ela tem uma grande relação com o cultivo da surpresa, né? Com o reencontro com a surpresa. E ela está, vamos dizer assim, fora de combate, né? Nas duas versões. E na segunda versão aparece ainda uma coisa curiosa, que é um dos opostos da surpresa, uma das patologias da surpresa. Né? O que acontece quando a pessoa não consegue mais se surpreender com nada? Né? Ela, primeiro, né, se mostra indiferente, grande problema social, né? Quer dizer, não olho para o mundo e o mundo está péssimo, estamos cheios de questões aqui, mas não, isso não me surpreende. Né? Quer dizer, a indiferença que evolui no segundo volume, né, de Divertidamente, para a aparição de um afeto que fala francês, né, que é o tédio. Né? O tédio é aquela atitude, né, blasé, de quem nada me surpreende. Né? Quer dizer, eu já estou preparado para o pior. Né? De fato, esse é um sentimento romântico, está lá nos românticos franceses, né? Mas torna ainda mais incômoda a ausência da surpresa. Na versão 2, a gente tem um desdobramento das 5 emoções em alguns sentimentos, alguns sentimentos no sentido de a tradução social de determinados afetos, né? E algumas, vamos dizer assim, variações do mesmo afeto. Né? Então isso torna aqui a geografia da coisa um pouco mais confusa. Vamos contar, né? Então, em primeiro lugar, assume a prerrogativa, o protagonismo, a ansiedade, anxiety. Quer dizer, ok, de onde ela veio? Do nada, do que ela é feita? Não sabemos. Ela tem uma boca larga, fala pra caramba, está sempre acelerada, mas veio de que emoção? A gente não sabe dizer, né? E o contraste sugerido ou o prolongamento sugerido é com a joy, com a alegria. Né? Então, quer dizer, a alegria virou ansiedade. Antes a alegria era o piloto do barco, e agora é a ansiedade. Tá. Junto vem a inveja, a vergonha, o tédio e a nostalgia. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que a nostalgia é um afeto muito curioso, porque ele fica sendo assim empurrado para dentro do armário. Né? Uma velha senhora, né, que vai e aparece em determinados momentos, né, sugerindo que é a saudade. Esse nome para o desejo. E então é um afeto que ele já aparece sendo recalcado, ele já aparece, melhor dizendo, sendo reprimido, né? Porque ele quase não tem lugar na história. Muito importante isso, porque um dos elementos que vão ficar faltando na versão 2 é a historicidade dos afetos. Né? Como é que eles passaram dos 5 primeiros para os 5 segundos? Bom, ansiedade e tédio, no fundo, são variantes da mesma coisa. Não? São nomes para angústia. Né? A ansiedade é a angústia na forma ativa, né? E o tédio é a angústia na forma passiva. Né? Então a gente tem uma sobrecarga aqui de afetos assim no mesmo polo, e por outro lado tem um déficit de denominação de certos circuitos de afeto. Por exemplo, a gente tem a vergonha. Né? A vergonha, ela funciona
vamos dizer assim, em relação, a gente pode dizer assim, com a aversão ou com o nojo, né? Mas a vergonha, para a gente entender a vergonha, você tem que entender a culpa, né? Culpa e vergonha formam um microcircuito, né? Um microcircuito de inativação, de inibição de outros afetos, né? Que tem que ver com a formação de juízos críticos. Assim como a gente tem a inveja, e não tem uma derivação muito importante da inveja, que é os ciúmes, né? Quer dizer, que a inveja, em vez de ser vivida a dois, né? Ela se desdobra dialeticamente para um terceiro, né? Eu quero ter o que você tem, eu quero que você me ame como ama um terceiro, né? E o que tem esse terceiro que eu não tenho, né? Então é uma dialética clássica, né? E que estão ali as três, a Grace, a Bree e ela. Tinha tudo para que a gente tivesse uma tematização dos ciúmes. Ela está deixando para trás amigas e indo para as novas amigas. A gente vê isso no filme, mas ele não é tematizado. E a grande sacada, vamos dizer assim, desse filme é que ele sugere que nós, olhando para ele, acompanhando essa passagem que a gente já fez, a gente consegue olhar melhor e redimensionar as nossas besteiras, as nossas infantilices, as nossas bobagens, né, as nossas tolices, né? É um filme que diz assim, ó, dá para você e precisa e pode fazer uma espécie assim de redescrição daquilo que você passou, né? Por isso ele gera uma simpatia, ele engancha, né, quem tá assistindo. Mas eu queria ressaltar, além dessa lacuna de personagem, né, uma falha mais assim teoricamente importante no trabalho, né? A primeira é a ideia de que a gente tem os afetos que são vividos assim sempre intrasubjetivamente, né? Elas estão ali negociando, né, entre si, brigando, se reunindo, se aliando, né, às vezes enganando uns aos outros, mas a maior parte do filme é tudo assim dentro da cabeça da Riley. Essa é uma teoria muito assim básica das emoções, porque no fundo as nossas emoções e o circuito que vai dos afetos para as emoções e para os sentimentos, ele depende absolutamente de dois outros processos que aparecem pouco no filme, né? O processo de intersubjetivação dos afetos, ou seja, o que eu estou sentindo depende do que o outro está sentindo sobre o que eu estou sentindo. O que decide o que eu estou, qual a emoção que vai assim tomar conta, não é só a batalha interna, é uma batalha que envolve a interpretação do afeto do outro. Isso quase não acontece, mas tem uma cena crucial, muito interessante sobre isso, né? Que é quando as meninas estão indo para o acampamento e daí uma delas deixa escapar uma coisa. A Riley, ela lembra daquele olhar, olha só, é um personagem que não estava falando, quer dizer, aquele olhar, né? Aquele olhar, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que ela está escondendo uma coisa de mim. Tem um segredo, tem uma opacidade, tem uma intransparência, né, nos afetos que a gente está se produzindo, né? E a partir daquele instante, o que acontece, né? Os afetos dos dois lados começam a trabalhar, né? Eles começam a conversar, né? E ela percebe que a amiga tá enganando, né? E ela força a situação até que elas contam, acontece o seguinte, nós vamos mudar de escola. Ou seja, crise, né? Crise de vou ficar para trás, né? Então acontece todo um conjunto de afetos que são indeterminados. Então ela passa, por exemplo, pela tristeza, porque afinal ela vai perder as amigas, né? Mas tem raiva, porque as amigas foram desleais, elas não contaram que elas iam, né? Elas segredaram isso de mim, elas no fundo elas estão indo procurar o quê? Outras amigas? Eu não sou suficiente? Raiva e inveja.
Por outro lado, tem a confiança de que, olha, o nosso laço é tão importante, ele é tão forte, que a gente vai continuar sendo amigas, best friends forever. Por quê? Porque a alegria, né, também tem uma participação ali nesse cenário. Mas vem o medo e diz, pode ser que você termine solitária, pode ser que vão te deixar em desamparo, pode ser que isso seja só uma ilusão, elas estão indo embora, daqui a pouco vai todo mundo embora, e você vai terminar isolada, em solidão. Olha só, quantas alternativas a gente tem ali para decidir a parada, né? Tudo em torno de que sentido tem esse olhar. Totalmente diferente de uma situação em que a Bree e a Grace chegam para ela e dizem, amiga, nós temos uma coisa para te contar e tal, nós vamos dar de escola, mas o segredo faz parte, né? O segredo faz parte e... Tchan, tchan, quem é que está faltando na história? A surpresa. A surpresa faz parte, né? O fato dela, estamos indo pro acampamento, vai ser super legal, mas tem uma surpresinha aqui, nós vamos mudar de escola. Vejam como a surpresa é decisiva, né? Surpresa afeta o trauma. O que está fora do filme aqui é que existem desencontros traumáticos e elas têm que ver com como a gente segura, administra, compõe, traduz, gere, nesse caso, a surpresa da má nova. Tem uma segunda cena em que a intersubjetivação, né, ou seja, os afetos eles são construídos não só dentro da cabeça, né, mas junto da cabeça do outro, ela aparece, mas aí numa outra versão que é a transitivação dos afetos. Ou seja, de como você antecipa os afetos do outro e reage a isso, determinando, vamos dizer assim, decidindo quem causou o quê, né? Foi você que me deixou triste ou fui eu que fiz com que você me deixasse triste? Não dá para saber, né? É isso que torna, vamos dizer assim, os afetos fonte delirante de loucura permanente entre os seres humanos. Mas aí, terminada a história, os pais da Riley perguntam, e aí, como foi lá no acampamento, né? E daí começa a vir uma série de lembranças e conflitos e quantas narrativas não poderiam ser contadas a partir da que ela viveu naquele fim de semana. Mas, em vez, né, de partilhar tudo isso, o que seria, vamos dizer assim, deixar com que os pais entrassem, né, nas histórias dela, ela diz, não, foi ok, nada aconteceu. Tá tudo bem. Aquela resposta básica. Como foi na prova de matemática? Não, foi ótimo. E de português também. E a escola? Tá ótimo, tá tudo bem. Né? Que reflete um recolhimento defensivo, mas em função dessa propriedade transitivista dos afetos. Né? O adolescente, o puber, ele não quer que os pais venham nessa onda e dividam. E por quê? Porque isso já é suficientemente penoso nas brigas domésticas que, em geral, muitas vezes tem essa gramática. Né? Quer dizer, quem começou, quem está causando quem. Há uma outra cena muito interessante para a gente pensar nessa gramática transformativa dos afetos, que diz respeito a um dos poucos momentos em que a gente pode dizer, olha, aqui está sendo mostrado como as coisas se transformam, não só que as coisas se transformam. Que é um momento em que as emoções da infância que foram suprimidas, jogadas lá pro fundo do poço, né, guardadas no cofre, começam a procurar como é que a gente emerge a consciência. A metáfora freudiana é muito difícil de escapar, né, nesse momento. Elas estão lá embaixo, mas elas querem de novo se reapresentar na sala do controle, né? E aí a alegria, né? Aquela alegria assim ingênua, aquela alegria assim de um otimismo exagerado. Ela vai, pega um carro, busca uma máquina e tal, e de repente fica claro que não vai ser tão simples assim, não vai ser tão fácil. Quer dizer, que é uma reinterpretação da posição infantil, né? Em que a gente acredita que basta o amor, love, 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 né? E tudo se resolve.
Não, não é com mais amor, né, que muitas situações vão ser tratadas, né? Às vezes algumas vão ser tratadas com menos amor. E aqui a Joy tá, então, assim, alegria, amor e tal. E quando ela desiste, ela cai, né, em desamparo, a Hilflosigkeit, não sei, começa a chorar, né? E nessa hora a raiva, né, muda. A raiva se aproxima dela e diz, não, peraí, Joy, vamos conversar, não é assim, vamos procurar um outro caminho, vamos juntos, vamos para cá. O que está acontecendo aí, né? Quer dizer, a alegria se vai, a raiva volta-se contra si mesmo, né? É esse o momento em que ela quebra a alegria. Mas quando a raiva que se voltou contra si mesma percebe o que ela está fazendo, a raiva mesmo se transforma. Peraí, não é você, né? Não é só a sua potência, tem a realidade, tem os outros. Vamos reorientar a raiva para nossa ação sobre o mundo? E aí elas partem para uma outra pegada na jornada. Né? É aí que a Riley cresce. Mas esse é um momento, assim, é um fugaz, né? É onde a gente nota a surpresa está faltando, a culpa está faltando. Né? Quer dizer, a alegria, ela começa a perceber que ela fez coisas erradas, que ela, enfim, achava que o mundo era de um jeito, agora é de outro, ela pôs coisas a perder, ela que estava no comando. Né? E a raiva é justamente, né, se alimenta dessa culpa voltada para si e retirada do outro. Né? Bom, muito legal essa passagem. Mas o fulcro, vamos dizer assim, ideológico, né? A teoria da transformação. Como é que a gente muda? Né? Aqui a gente tem 6 movimentos. Né? Eu vou sintetizar, e aí o spoiler a gente já sabem, e aqui é uma tônica do nosso falando nisso e do nosso desejo em cena. Né? Então, muito sinteticamente, o plot diz o seguinte, né? Tudo ia bem. Infância, um mar de rosas. Sexualidade, 0. Conflito, 0. Estava tudo em joy, absoluta alegria. Até que, do nada, surge uma criatura, um monstro irracível, que é a puberdade, que 3 impõe uma destruição e uma reconstrução mental, uma crise de identidade, onde as velhas emoções, né, são a alegria e tristeza, raiva e medo e nojo, são substituídas por novas, e as da infância são reprimidas, né, são aprisionadas, junto com as memórias suprimidas, afetos que foram postos de fora, eles se reúnem, pegam a força dessas memórias que estavam suprimidas, criam uma avalanche, e essa avalanche faz com que eles retomem o controle, né, que voltem todos para a sala de comando, com a ajuda da vergonha, né, que colabora com a tristeza, e aí acontece um novo pacto. Né? Quer dizer, então, cada um descobre qual o seu tamanho, qual a sua força, qual a importância, qual o seu lugar, ou seja, a gente se reequilibra. A gente se reequilibra porque cada um, veja gente, cada um tem uma função, cada um tem um lugar, se você respeitar isso vai terminar tudo bem, né? Então tem aqueles que estão, orientados para isso, outros orientados para aquilo, mas o conflito, ele não é imanente, né? Ele é uma mera dificuldade de a gente negociar, sabe, as coisas. O que é isso, gente? É uma teoria do conflito que não fala por que o conflito aconteceu, do que ele é feito. Né? Quer dizer, um dia começa a chover. Esse é o ponto de vista do adulto. O adulto que tem a criancinha, que acha que é linda, que não tem nenhum conflito e de repente aparece um monstro que você quer pôr na gaveta e tirar depois que passou a adolescência. Né? Isso é a versão do adulto que esqueceu que a infância não é aquilo, que a infância não é harmoniosa,
Que a infância já é cheia de problemas, angústias, ansiedades, perdas, tristezas e dramas. Essa idealização faz com que a gente não consiga entender, né, por que acontece a crise e logo, né, em que termos que ela é resolvida. Quais são os termos da solução da crise. Porque posto desse jeito, é uma história assim, olha, você perdeu a sua essência, o seu cristal luminoso, o que você é lá no fundo, e não se sabe por que você perdeu, mas daí você vai e resgata isso, né, sobrepondo as novas e terríveis e falsas convicções, e daí você faz uma nova mistura, e daí você cresce. Não se explica por que as novas emoções, elas são maléficas, né? Por que são essas e não outras? Não se explica como você passou da primeira fase para a segunda fase, né? Quer dizer, em uma teoria da transformação que esconde algo de essencial, né? Como o próprio filme diz, né? O grande segredo está lá no cofre, ninguém toca, ninguém fala, né? Mas nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Agora eu queria assim elogiar o filme pela quantidade incrível de metáforas da subjetividade, de funcionamentos psíquicos, que são já muito conhecidas. Então estão ali, assim, quem estuda psicologia, psicanálise, psicopatologia, se diverte muito, porque encontra ali o rio da consciência, né? Bom, como é que o Russell, esse pai da fenomenologia, definia a consciência? É um fluxo temporal de significações. É como um rio, né? Você pegaram lá e puseram um rio, né? É o abismo do sarcasmo, né? O que diz esse pai da psicologia e da filosofia existencialista, Søren Kierkegaard, né? Só tem uma coisa, né, decisão importante na vida, chama-se suicídio, né? Enquanto isso, a gente está ali na beira do abismo e pergunta, pulo ou não pulo, né? Pode ser que seja um pulo no abismo que me leve a outra coisa, mas esse tudo ou nada, esse terror e tremor, isso é do que a gente é feito, tá lá, né? É lindo o abismo do sarcasmo, né? Vai caindo pedaços de terra, assim, né? E as emoções ficam acuadas com esse processo. Também, né, o cofre com os super-heróis da infância, né? Aquele super-herói do videogame, com super-heróis esquecidos, né? Aquele tipo um sapo, né? Meio estranho, que tem uma coisa meio surrealista, uma pochete, né? Uma bolsa. Dentro da bolsa vai saindo coisas, e as coisas são um pouco gato Félix, né? Que vai tirando e de acordo, né, com essas teses do Freud, né? De que você tem a regressão, você tem a fantasia, na fantasia as satisfações infantis não se separam, né, do juízo de realidade, e que você tem, de novo, Freud, né, memórias suprimidas que saem fora da sala do comando, você tem emoções que voltam, né, vamos dizer assim, deformadas, máquina de supressão de afetos, Freud de novo, né? Por exemplo, a incrível formação do cristal de si mesmo, né? Como queria a psicanálise do ego, e depois que é substituído e desfeito as convicções falsas, o Winnicott, né? O falso self. O conflito que ela vive, eu sou uma boa pessoa ou eu não sou uma boa pessoa, né? A crise, né? Melanie Klein, né? O sem o bom, sem o mal, integração entre o funcionamento físico paranoide e depressivo. A própria tese do Lacan, de que a angústia é o afeto central, os outros afetos são dedutíveis, né? Da angústia. Isso explicaria por que a ansiedade toma o controle, porque ela já estava no controle, desde que você olhe para a infância de outro jeito, senão você não vai entender como é que é a mudança para a puberdade. Então, o que a gente tira disso tudo, né? Depois de toneladas de material neurocientífico, de psicologia da cognição e etc., o modelo mental que a gente tem ainda hoje no mainstream
Isso aí, é o que alguns dizem, é o mentalismo da psicologia clássica e etc. Pode ser que seja uma psicologia popular, mas ela ainda, né, veja só, oferece as narrativas fundamentais para a nossa geografia psíquica, para a nomeação de afetos, para o entendimento da vida psicológica. E veja, isso não significa que os grandes e notáveis avanços, né, os achados em teoria das emoções, não estejam contemplados aqui. Só que eles, como a gente vem dizendo, em geral não desmentem, né, o que é a psicanálise, o que é a fenomenologia, o que é a Gestalt, o que Reich, o que os outros autores já vinham mais ou menos colocando, né? Não é que eles confirmam e então Freud estava certo, Seligman está errado. Não é assim a relação. Isso é para quem não sabe fazer epistemologia rigorosa, né? São confrontos que no fundo são confrontos não sobre conceitos, mas sobre convenções. E o interessante é que essas coisas estão aí, então, mais ou menos misturadas, né? Tanto no plano ideológico quanto no plano, vamos dizer assim, da constituição cultural, da subjetividade. Então a gente chega aqui ao que eu chamaria de a exceção das exceções, né? Então a gente está pontuando que tem coisas que estão sendo surrupiadas nessa história, né? Surpresa, né? Depois a culpa, depois como é que mesmo as velhas emoções tomam a consciência, como as emoções se relacionam entre si, como elas se unificam, como elas se transformam, né? Aquilo que seria o que a gente está esperando do filme, ele não está entregando, ele está fazendo esse cerca Lourenço aqui. E aí a gente pode dizer, de fato, né, esse filme faz série, né, ele pertence a essa grande metanarrativa, vamos chamar assim, né, hollywoodiana, em que, assim, o protagonista não vem na festa, mas ele continua sendo o mais importante, que é, cadê o sexo? Puberdade, né? O encontro dela com a Valentina Ortiz, né? Que tem ali já, assim, os seios pronunciados, o cabelo diferente, acontece algo ali, obviamente libidinal. Ser tematizado? Zero, nada, rosquinha. Quer dizer, é Teletubbies primeiro, depois é Pokémon, daí vem o spin-off da Barbie, né? Lembra da Barbie? A gente fez aqui um desejo em cena da Barbie, que a gente falou, Barbie, legal, super bacana, mas é só narcisismo, não vai ter sexo, não vai ter escolha de objeto. Fica pra depois. Quem? Depois a gente fala. Primeiro você vai lá no seu terapeuta se resolver, e daí a gente fala. E a gente fala, mas de novo? Quer dizer, o Divertidamente 2 vai dar na Barbie. E essa Riley vai crescer e a gente vai ter ali uma Barbie com os problemas e soluções, com as coisas legais que a gente viu também em torno da Barbie. Mas é muita repressão. Me perdoe, o Byung-Chul Han, o coreano, quer dizer, olha, esse negócio aí de repressão não tem nada a ver, agora a gente está no paradigma imunológico, o sexo não é mais um problema. Se não é mais um problema, amigo, então vamos lá, vamos falar de sexo. E como é que o sexo, como é que os prazeres, como é que a dimensão libidinal, ela afeta as nossas emoções? Não afeta, não tem a ver. Será que, longínquamente, as descobertas que a gente vai fazendo com a sexualidade, com as pulsões oral, anal, ela não envolve experiências sucessivas de surpresa? Envolve. Elas não envolvem experiências sucessivas de angústia? Envolve. Será que ela não envolve um trabalho, né, de conjectura entre as emoções de si, as emoções do outro, e como é que eu interpreto o que está acontecendo aqui entre nós? Não só dentro de mim, eu, gemo a myself, mas a relação, né? Umas coisas que me acontecem em relação. E a sexualidade, ela é um paradigma para a psicanálise justamente por isso, né? Não é um paradigma da fornicação. É que a sexualidade é uma coisa que só pode ser pensada, né, como esse processo de circulação de afetos, né, de troca de afetos, de confirmação de afetos, de dissonância de afetos, né?
Mas aí você tem um filme sobre a mente, onde esse detalhezinho não veio, né? É ruim porque uma coisa fundamental, né, na teoria freudiana, na teoria psicanalítica da sexualidade, é que a sexualidade é uma forma assim de explicação para a mudança nas nossas teorias de reconhecimento, né? Ou seja, é o desejo, né? É o que a gente quer que é o motor da história. Não é o que a gente é. O que o filme diz o tempo todo? Volte para a sua essência, redescubra suas convicções, descubra como as suas memórias geram experiências, não traia quem você é. Quem você é muito importante. Como aparece o desejo da Riley? Porque por mais estrambelhado, atrapalhado que seja, ela se mete em toda essa confusão pelo seguinte: ela quer jogar no time das adolescentes, ela quer ir para a universidade, ela quer se tornar uma mulher e ser reconhecida como tal pelas outras, ela quer ter outro corpo, ela quer. Não. Vamos chamar isso de o vilão que veio do nada, que destrói tudo e que, bom, a paz será alcançada quando você suturar sua crise narcísica identitária. Não, gente, isto é uma teoria da transformação furada, né? Esta aí não funciona, não sei qual é a boa, mas se você tirar esse elemento, né, é difícil, né, a gente pensar aqui de forma mais rigorosa como é que os afetos se transformam, portanto, como é que a gente se transforma, como é que a gente vai inventar outros futuros possíveis e como é que nós estamos assim num processo que o filme também não valoriza, né? Que é como é que a gente faz história dos afetos, né? Como a gente ressignifica as memórias, como a gente transmuta aquilo que aconteceu, como aquilo que aconteceu não fica fixo ali como um engrama, né? Sustentando nossas crenças e convicções. Nossas crenças e convicções mudam, né? Nossas crenças e convicções não são o cerne do nosso ser. Bad news. Para a psicanálise, nós temos nossa essência no desejo, né? Nós não temos nossa essência no eu, no ego, no que você acha que você é, na sua identidade, no que você pensa de si e coisas por aí. Então, para mais fragmentos, divertidamente, lembre-se disso, divertidamente, mente, termina em mente, mente lembra, mente lembra, eu minto, tu mintes, ela mente, nós mentimos, mas o Aqueronta não mente. O Aqueronta sempre dirá a verdade, nada mais do que a verdade, e tão somente a verdade, em nome do próprio Aqueronta. Então, para mais fragmentos, um filme muito legal, que eu recomendo a vocês, dá muita discussão, vocês estão vendo por aqui, tem outras leituras, clica aqui no botão, né, do Rio. Rio cheio de brócolis, isso é fantástico, o rio da consciência, né? Só que imagina que tem um rio lá embaixo, que não é o da consciência, é o rio do inconsciente, né? Imagina que esse rio aqui da consciência é feito por interesses e tal, lá o rio lá embaixo é desejo, né? Libido, né? Veja que navegar naquele outro rio, ele é encrencado, precisa de outras pás, e remos, e lemas, e a navegação não é como lá em cima que você aperta botões e daí decide, etc. Você tem que respeitar o rio, né? Riobaldo já dizia isso, né? Você tem que respeitar o sertão, veredas, né? Você tem que respeitar que o ego não é o senhor da sua própria canoa. A canoa está no rio e é o rio que manda. Tudo bem? Beijo. Tchau, tchau.